Olá, seja bem-vindo a mais um Mundo Kung Fu. Eu sou Gabriel Almeida e hoje nós vamos conversar a respeito das formas que existem dentro do Kung Fu. Aquelas sequências de movimentos de ataque e defesa que a gente tanto vê com armas ou sem armas. Então eu vou te explicar como elas são constituídas, como elas são feitas, como é que a gente monta um Taolu e também vou te explicar as diversas divisões e os diferentes tipos de Taolu que a gente encontra. E o que é Taolu, afinal? Taolu é o mesmo que trajeto. Aqui no Brasil a gente popularmente começou a chamar de Kati. É muito conhecido o termo Kati para se referir às formas das artes marciais chinesas. Mas o Taolu é o termo que é utilizado na China, é o que eu vou utilizar aqui também. É o mesmo que trajeto. Por exemplo, aqui você pode ver, esse é um trecho do meu curso online de Formas do Norte, básica de Chanchuan, onde eu executo as sequências básicas, os primeiros movimentos e técnicas básicas dos estilos do norte, e você repara que eu estou indo em uma direção e depois eu vou voltar por onde eu vim. E diversas formas, diversos Taolus, eles fazem diferentes movimentações. E quando a gente olha, por exemplo, de cima, a gente vê todo esse trajeto, e isso é o Taolu, isso que significa Taolu. E aqui, como eu falei sobre o meu curso online, se você tiver interesse, eu tenho um link aí na descrição que leva para esse curso. Ele é um movimento longo, ele é um movimento característico do norte, por isso o nome é Chang, comprido, Chuan é punho, punho longo, que é o mesmo que a compilação desses estilos das regiões do norte da China. E aí a gente começa a entrar na parte de divisão das formas. Então eu vou explicar para vocês isso agora, mas antes, ajuda o canal. Deixa o like, se você for novo aqui, se inscreve, porque aqui toda semana tem assunto relacionado a Kung Fu, assunto com qualidade. Então ajuda esse canal, compartilha também para mais pessoas, porque a gente está numa batalha para chegar em 100 mil inscritos o quanto antes. Muito obrigado, porque eu sei que vocês já estão ajudando só em estar assistindo, e o nosso canal tem crescido bastante. Nesse último mês a gente ganhou 20 mil inscritos, graças ao apoio de vocês. Então muito obrigado mesmo. Mas voltando, como são divididas essas formas? E hoje, pessoal, eu não vou falar de combate, tá? Eu tenho recentemente falado bastante sobre o Sandá, por exemplo, o combate esportivo do Kung Fu, o combate de ringue do Kung Fu. Hoje não falaremos sobre aplicações das formas, por exemplo. Até porque as formas elas se distanciam um pouquinho em termos de aplicação do combate em si, tá bom? A gente vai falar sobre como elas são divididas e como elas são constituídas. Num outro episódio, eu entro mais na parte de aplicações, tá certo? Então tá certo. Vamos lá. As formas elas são divididas de algumas maneiras. Temos formas básicas, formas intermediárias, formas avançadas, isso dentro de cada estilo. Nós temos formas com armas ou sem armas, e a partir disso eu vou mostrando a catalogação para vocês como acaba acontecendo. Na China existe o que a gente chama de Wushu, arte marcial chinesa. Há um grande conjunto de estilos e subestilos de artes marciais chinesas. O que a gente convencionou chamar simplesmente de Kung Fu. Resumimos tudo. Cinema divulgou o termo Kung Fu, Bruce Lee, série Kung Fu, alguns mestres que chegaram no Ocidente começaram a falar do termo Kung Fu e foi o que acabou se popularizando. Mas Kung Fu significa trabalho duro, trabalho árduo, tempo para se adquirir uma maestria, por causa do seu grande esforço físico, o seu grande empenho, e aí você vai conseguindo ter Kung Fu. É claro que dentro das artes marciais nós temos que ter muito Kung Fu para ficar bons, mas o termo adequado para se referir a esses vastos estilos é o Wushu. E por termos tantos estilos diferentes, eles vão se diferenciando cada vez mais. Então a gente vai buscando os extremos na forma de catalogá-los. E aqui começa a divisão. Existe um grande rio que corta a China ao meio. Se você pegar o mapa da China, você vai ver ali que tem esse rio. Esse rio se chama Huanghe. E acima do rio Huanghe tem muita região montanhosa, regiões mais frias, regiões do norte da China. E ali se convencionou chamar todos aqueles estilos de estilos longos, estilos do norte, ou Chanchuan. Chanchuan se caracteriza por estilos longos, bem abertos, com golpes bem alongados, muitos saltos, muitos chutes amplos, muitas técnicas de pernas, bases rasteiras, enfim. É um estilo que é muito associado às montanhas também. Por ter muitas montanhas e muito frio, o movimento era constante e os saltos, a abertura entre as rochas, entre os diferentes terrenos inclinados, eles
favoreciam esse tipo de movimento de saltos. Enquanto abaixo do rio Huanghe nós temos os estilos do sul, chamados de Nangquan. Nang é sul, Quan é punho, ok? E diversas famílias tradicionais chinesas tinham uma forma e suas peculiaridades de combate, de luta. E muitas vezes eram associados com pessoas mais fortes, mais atarracadas, enquanto as pessoas do norte eram mais longas, mais magras. Isso é uma forma que dividem o Kung Fu e também a questão regional, pessoal. Então, quem é do sul, as famílias do sul, estão muito envolvidas com plantações de arroz, manguezais, e a forma deles se deslocarem, né, de fazerem movimentos, eram diferentes, com bases mais firmes, menos saltos, menos chutes altos e muito mais movimentos de braços. Por isso, até existe um ditado popular chinês que diz assim, mãos do sul, pés do norte, porque no sul se usa muitos braços e no norte muitas pernas. Mas é claro que isso é só uma forma de classificar e de criar esses extremos, né? Muito comum na China, até porque muito da cultura chinesa está ligada a esses polos opostos do yin e yang, né? É muito forte isso na cultura chinesa e também dentro das artes marciais. Então a gente tem essa divisão de mãos livres do norte, quando você treina só com as suas mãos, os estilos do norte, e mãos livres do sul, quando você treina com suas mãos, suas pernas, sem armas, tá? Os estilos do sul. E essa é uma classificação dentro das formas. Uma terceira classificação é mãos livres internas, de estilos internos. Que estilos internos são esses? Normalmente são associados aos estilos que você cultiva a energia interior, o Qi, muito comum dentro da cultura chinesa. Então, os estilos que levam em consideração durante o seu treinamento e na forma de executar as formas o Qi, a energia que tem que estar circulando no corpo, como a gente vê muito bem no Tai Chi Chuan, você tem que manter aquela fluidez do Qi ali, movimentos circulares, porque o Qi ele circula dessa maneira. Assim como a gente vai ver dentro do Pa Qua também, que tem a ver com os trigramas, você vai ver isso dentro do Xin e Chuan, que tem a ver com os elementos chineses, 5 elementos primordiais. Enfim, envolve mais essa questão que se origina lá atrás no taoísmo, que é a base aí principal da cultura chinesa. Então, esses são os estilos internos que envolvem todo esse outro lado mais, vamos dizer assim, energético e de mentalidade em relação a esses aspectos culturais. Agora, 3 formas de apresentações básicas, eu falei aqui, norte, sul e internos. Dentro de cada um desses estilos, a gente vai encontrar as armas. Dentro de cada uma dessas categorias, a gente encontra as diferentes armas, esse grande arsenal de armas tradicionais dentro do Kung Fu. E aí a gente vai ter as armas curtas, armas médias, armas longas, armas articuladas. Exemplo, arma curta, punhais, armas médias, espada, facão, armas longas, lança, bastão, e armas articuladas, o nunchaku, por exemplo, lianjegun, ou então o nunchaku de 3 seções, sanjegun. E assim a gente vai diferenciando. Como tem estilos internos, você vai encontrar pessoas praticando, por exemplo, o Tai Chi, com uma espada própria de Tai Chi dentro do estilo do Tai Chi. Você vai encontrar uma lança do estilo, por exemplo, Shen, sendo executada dentro do estilo Shen de Tai Chi. Dentro do Tai Chi, por exemplo, tem vários estilos, né? Tem Yang, Sun, Wu, Shen e outros mais, para vocês verem como é bem complexo. Dentro de um estilo de louva-a-Deus, se eu falar, eu pratico louva-a-Deus. Tá, qual louva-a-Deus? Né? Eu pratico Wing Chun. Qual linhagem, qual família? Por isso que eu digo que a gente não pode resumir o Kung Fu numa coisa só. O Kung Fu ele é muito amplo, é muito vasto. Dentro, por exemplo, dos estilos do norte, de Chantreng, a gente encontra aí estilos diferentes que compõem o Chantreng. Como eu falei, o Chantreng é a compilação dos estilos do norte. Quando a gente fala de estilos do sul, a mesma coisa. Envolve outros estilos, Hungá, Cholifá, outros estilos tradicionais. E quando a gente fala de internos, mesma coisa. Tai Chi, vários estilos de Tai Chi, várias linhagens, Pa Qua, Qin, enfim. E aí você vai ter as armas que são também armas do norte, como facão, lança, espada, bastão do norte, com movimentos voltados para as técnicas do norte, movimentos abertos, com alguns tipos peculiares de técnicas. E você vai ter também as armas utilizadas no sul,
da forma que os estilos do Sul se desenvolvem. Movimentos mais fechados, mais curtos, rápidos, explosivos, agressivos. Então você tem que usar a arma também de acordo com o estilo que você está ali praticando. Eu vou dar o meu exemplo. Eu durante muitos anos fui atleta de Kung Fu de formas, de Taolu, e competi muito com Chanchuan. Então eu fui aprendendo os básicos, intermediários e avançados, e quando você chega num nível bem avançado, você começa a poder construir a sua forma, o seu Taolu. E aí você, dentro das competições, a gente tem essa categoria chamada de opcional, que você tem a opção de montar a sua forma de acordo com o que a regra impõe, é claro. Você não pode simplesmente criar coisas da sua cabeça. E mantendo, preservando ali a forma com que aquele estilo se porta, se movimenta. Um exemplo prático, no Nanchuan, no Sul, você tem que ter uma forma fechada de movimento, agressivo, olhar de tigre, movimento de dragão. Você tem que transparecer aquilo. Enquanto que no Norte o movimento é mais amplo, um pouco mais, vamos dizer assim, suave, um pouquinho mais suave do que os estilos do Sul. Então você tem que manter essas características. Se você foge disso, você perde especialmente em algo que a gente chama de performance. Nas competições a gente tem a qualidade do movimento, a postura, as bases e também a performance, que é o espírito marcial e o seu condicionamento físico, como é que ele tá, né? Você tem que ter aquela energia explosiva que quem olha fala, caramba, que isso, cara, esse cara é incrível. É isso, a performance. Mas voltando lá na catalogação de cada estilo desse. Então a gente tem essas divisões todas para você saber e ver e falar, não, esse é um estilo do Norte, já deu para perceber, esse é o estilo do Sul. Aí isso é interno, Tai Chi, Paquá, entenderam? Então cada escola vai ter ali o seu modo de treinamento envolvendo as formas. Geralmente, muitas escolas, principalmente tradicionais, elas envolvem no estágio 1, você tem que saber a forma X, no nível 2, estágio 2, forma tal e tal, nível de professor, tem que saber forma assim assado, e conjuga isso, né, com outros tipos de treinamentos. Pode envolver meditação, pode envolver a prática de combate, tudo numa aula só. Mas tem muitas pessoas que só focam numa coisa. Tem gente que é lutadora de sandá e só treina ali o sandá. Tem gente que é atleta, como eu fui, de formas, e durante um bom tempo, enquanto atleta, eu só treinava as formas, só focava naquilo. Então, muitos de vocês que estão nesse vídeo, com certeza aí, às vezes, pretendem ficar mais numa dessas áreas, mas isso não é regra, você pode treinar de tudo. Hoje eu treino basicamente de tudo, até porque eu sou professor tanto de Taolu, de formas, quanto de sandá, de boxe chinês. Então, pessoal, agora eu falei mais ou menos para vocês dessa grande diversificação que tem, né, as catalogações das formas, tá? Tem as formas, como eu falei, de diferentes níveis, e isso eu vou aprofundar um pouco mais num próximo vídeo. Agora eu vou falar como o Taolu ele é montado, como ele é construído. Aqui, como eu mostrei para vocês, ele tem várias partes, ele vem e volta. Se for uma forma mais avançada, ele é maior, você vai voltar várias vezes. Você pode sair dessa linha reta de movimentação e circular e fazer de diversas maneiras, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui, essa é a forma 8, bem básica, que eu passo no meu curso online, eu acompanho os alunos. Essa aqui já é a forma 16, 2D Chanchuan Arlu, e vocês vão ver, eu vou mostrar na prática aqui para vocês, ó, base do cavalo, Mapu, os pés têm que estar totalmente alinhados para frente, quadril encaixado, coluna retificada. Movimentos de palma, tem toda uma questão dos dedos, como é que tem que estar posicionado, dos ombros. Defesa com soco, mesma coisa, base do Kung Fu, arqueiro. Tem toda uma questão dentro do estilo do Norte em você conseguir fazer um 90 graus perfeito aqui, com o joelho não passando do meio do pé. O ombro do soco tem que estar baixo, o seu queixo tem que aparecer. A perna de trás tem que estar completamente esticada e o pé todo para dentro. O calcanhar tem que estar alinhado com o outro. Enfim, há todo um detalhezinho. E o que monta essa técnica? Repara, ali eu fiz movimento de palma, defesa e soco. Várias coisas envolvidas. Então você vai ter o que a gente chama de posições, que são Shin, a postura. Então Bu Shin, Bu é base, tá? Então aqui a gente tem a base do arqueiro. Essa é a posição do arqueiro. Tem que cumprir com isso aqui. Chuan Shin,
Posição do punho, como é que tem que ser? Pode estar assim, o dedo pode estar assim, pode a mão estar assim, tá? Shōshin, posições de mão, enfim, são vários detalhezinhos das posições. E a partir dessas posições, que é a finalização da técnica, a finalização do movimento, você vai aumentando para combinações de técnicas, movimento de chute, por exemplo, agora, ó, chute com soco, Tantuai, ponta do pé, perna completamente esticada, definida no ar com o soco tem que estar ali na altura do pé, tá? Perna de baixo esticada, tronco alinhado com... Então, assim, são vários detalhezinhos que quando você vai treinar as formas, isso é um trabalho duro mesmo, porque você tem que dominar sua flexibilidade ao extremo, de acordo com o seu estilo, a força isométrica, a força de potência, porque você tem que dar um golpe rápido e parar no ar de repente. No combate, por exemplo, no sandá, que você vai encontrar a luta de contato, você nunca vai ter por que parar um soco no ar, parar um chute no ar. É o oposto. A postura tem que estar muito aberta no Chanchuin. A forma trabalha muito a sua postura. Na luta, você tem que estar muito fechado. Então eu digo sempre que as formas elas acabam sendo contraponto. E quando você treina as duas coisas, o combate com as formas, você fica realmente um praticante, um artista marcial completo. Mas ainda assim, não é um pré-determinante para você, por exemplo, ser um professor de formas. Você não precisa treinar, por exemplo, sandá em combate. Você pode se desenvolver só nas formas. Mas quando você treina o contato, eu acho que isso ajuda muito, especialmente para você ter tanto a defesa pessoal no seu corpo, em você, mas também ter essa sensação do combate, da guerra. E você tem que botar isso quando estiver executando as formas. Senão é apenas uma ginástica, não tem energia, não tem um espírito marcial saindo nos olhos. Tá? Não tem a energia que você transmite através dos olhos. Não falam que os olhos são a portal, a porta para ver a alma do outro? Exatamente isso. Então, quando a gente executa e tem essa sensação da dor do treinamento, do combate real, ajuda, tá? Ajuda bastante. Por isso que eu gosto sempre de passar algumas técnicas de defesa pessoal e de combate para os meus alunos de formas também. Mas aqui vocês podem ver que há uma questão de domínio corporal muito grande, trabalhar ao extremo algumas valências físicas, especialmente a flexibilidade, o seu equilíbrio e a potência do golpe, parando e fazendo uma força isométrica do movimento todo do seu corpo, tá? Porque você não bate e relaxa igual é no combate. Não tem essa conservação de energia. Aqui você tem que dar o seu máximo e isso ajuda muito a desenvolver o seu corpo de uma maneira muito diferente. E aí, pessoal, voltando ao que eu estava falando em relação a constituir a forma. Aqui tem a posição do pé, posição do tronco, posição das mãos, e aí a gente continua. Bases variadas, ó, técnica de quebramento, cotovelo, técnica de equilíbrio, furando, mergulho com base que necessita de flexibilidade, torção de punho, chute com calcanhar, e aí mais um quebramento no final, o Zatchuan. Ok. Você conseguir fazer uma forma dessa, de acordo com o que pede a regra ou o que pede aquele estilo, é algo a se trabalhar muito, tá? Você pode ficar numa forma dessa aqui um ano, mais de um ano, só nesses 16 movimentos, se lapidando e treinando. E aí, para você fazer tudo isso, o treino da forma, antes você precisa treinar os fundamentos. Você vai fazer fundamentos de base, fazer de uma base para outra. Um dia você vai dar detalhes e foco só nos seus pés. O outro dia você vai dar um detalhe mais em treinar a flexibilidade daquela base. O outro dia você vai combinar base com movimentos de braços, aquilo que a gente chama de Chipankun, que é o trabalho básico. Ou então a gente vai fazer um treino de Zuhan, que aí já é a combinação dessas técnicas básicas. E aí você pega um trechinho e fica treinando para os dois lados. Ou seja, tem toda uma forma certa de você treinar até você chegar e fazer a metade da forma ou então a forma inteira. Então o Taolu ele é composto por diversas peças como posturas de bases, posturas de mãos, técnicas de soco, técnicas de palma, bloqueios, técnicas de cotovelos. A gente tem as técnicas de salto, Nandu, à medida que o Taolu vai avançando, alguns saltos podem aparecer na forma, dependendo do estilo também. Aí vão entrar também as técnicas de armas. Você vai pegar uma técnica só da lança e vai treinar lá, na, já. Lá, na, já. Defende para fora, de forma circular, defende para dentro e estoca.
tá? Você vai ficar treinando aquilo ali muito, e depois você vai juntar essa técnica com o movimento do quadril e da base. Em vez de fazer em pé, vai fazer na base. Aí depois você vai fazer isso na base deslocando, ou seja, é como se fosse um constante crescente, uma progressão do treinamento, tá? Tanto no início do treinamento da forma, quanto de uma forma para outra. É sempre uma crescente, é sempre uma progressão, uma didática muito boa, e é assim que eu passo para os meus alunos. Então, essas duas coisas que eu queria passar nesse vídeo de hoje para vocês entenderem. O Taolu, ele é composto por pequenas partes, tá? Que são os Zhuhas, e os Zhuhas são compostos pelas técnicas elementares, ok? E as técnicas elementares são compostas por posições principais, posições chaves. Então você começa de baixo para cima, das posições para as técnicas elementares, para as combinações de técnicas e trechos de técnicas até chegar na forma. Essa é a ordem correta de se trabalhar. Se você fizer de forma diferente, não vai ser bem sucedido. E por que eu digo isso? Durante muitos anos, a cultura aqui no Brasil foi de um mestre vir de fora e trazer uma forma, às vezes, mais gritante, que chame a atenção, uma forma mais avançada. E os praticantes, os professores da época, aprenderem aquela forma daquele jeito e depois ir passando daquele jeito mesmo para o aluno, sem ter o treino dos fundamentos, entendem? Sem ter passado antes pelas técnicas básicas. O que aconteceu? Uma geração inteira foi treinando, passando desapercebido, deixando passar desapercebido vários fundamentos importantes, o que foi descaracterizando realmente o estilo e parecendo apenas uma ginástica, um movimento meio perdido. Isso aconteceu muito aí nas 2 ou 3 últimas décadas, tá, pessoal? É claro que hoje o Kung Fu de formas no Brasil evoluiu muito, aconteceu muito intercâmbio, muitos professores indo para lá e voltando. Eu pude ir para a China também fazer esses intercâmbios, trazer mais conhecimento para o Brasil em relação às formas, tá? Então, o que é importante que você põe na sua cabeça em relação às formas é 2 coisas. Entenda qual é o estilo que você está praticando e entenda o que aquele estilo pede para que você execute a forma da maneira correta em relação à expressão corporal e às diferenças de posturas, tá? Dessas posturas básicas. E entenda como treinar, porque isso vai fazer toda a diferença para você ter sucesso no seu treinamento. Você começa pelas pequenas posições, passa para as técnicas elementares, combinações de técnicas elementares, trechos das técnicas, os Zhuhe, e aí em seguida você vai para o Taolu em si, tá? Nunca o oposto. Bom, pessoal, espero ter contribuído aí para o entendimento de vocês em relação às formas. Pretendo continuar trazendo mais conteúdos a respeito disso, até porque é uma área que eu me identifico muito, eu gosto muito. Eu fui, como falei para vocês, atleta e trouxe diversos títulos para o Brasil. Fui campeão brasileiro diversas vezes, já perdi a conta de quantas vezes eu fui campeão brasileiro. E no estado, então, do Rio de Janeiro eu nem conto mais. Fui atleta, fui árbitro, sou treinador, sou dono de um centro de treinamento que no momento está fechado, mas formei aí vários campeões já, principalmente na categoria básica, e é isso que eu gosto de passar especialmente para quem quer ser um atleta, ser um praticante ou quem quiser também ser um professor. Então, agora eu vou falar rapidamente para vocês em relação ao meu curso online aqui, tá? São várias videoaulas gravadas para você aprender passo a passo com todos os detalhes e dicas de treinamento também, a forma 8 movimentos e essa segunda forma que eu apresentei aqui, a forma 16, que é o que consta no currículo básico aí das formas. As formas, elas são padronizadas internacionalmente, do básico para o intermediário, para o avançado, tá bom? E eu sigo esse padrão aí da Associação Chinesa de Wushu e da Federação Internacional de Wushu também. Tratando-se de estilos tradicionais, cada escola ali vai ter a sua grade curricular, o que ensina, mas o que eu ensino aqui é algo internacional, e aí a gente segue esses parâmetros que eu estou passando para vocês aqui. Se vocês quiserem aprender comigo à distância, entrar num grupo no Telegram que eu tenho, onde eu corrijo os alunos mensalmente, através de visualização dos vídeos deles, corrijo, mando áudio, explico tudinho, dou print em tudo, marco, faço marcações e anotações para os alunos. Você tem acesso a tudo isso por 1 ano. É só você clicar no link que está aí embaixo, que é do curso de Artes do Norte, tá? Curso de Chanchu nível 1. Além de tudo isso, eu também dou certificado de participação para quem fizer e temos 2 avaliações à distância nos 2 módulos desse curso, e aqueles que são aprovados ganham aí um certificado que dá passaporte para um próximo curso que eu vou trazer também
para continuar avançando nas técnicas e você recebe sua graduação de nível básico nos estilos do norte de mãos livres, de Changjung, tá bom? O meu outro curso é um curso menor, onde eu não dou nenhuma assessoria a não ser dentro da plataforma que o curso está hospedado, lá na Hotmart. E por ali eu posso mandar mensagem, se você deixar suas dúvidas, eu vou lá e respondo dentro da própria plataforma, mas nesse segundo curso, que é o 22 Bases do Kung Fu, volume 1, onde eu ensino com detalhes cada uma das posições de base, das 22 bases. Nesse você não tem um grupo no Telegram, não tem avaliação, mas você pode também estar se iniciando por ele, porque as bases, como eu sempre digo, são o alicerce das artes marciais chinesas. Então você não pode pular as etapas, vocês têm que conhecer essas bushins, essas posições de base e aprender a fazer o trabalho de base, que é o Bufa, tá bom? Então é isso, pessoal. Compartilhe esse vídeo para mais pessoas, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e eu vejo vocês num próximo vídeo. Deixem as dúvidas e comentários aí embaixo, é muito importante. Eu vou ficando por aqui, saudações, Zaijian!